Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rede Poderosa, num lugar um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, pré-carnaval, porque eu vou tentar fazer um vlog de carnaval, de leituras, e eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver. Então, normalmente no carnaval eu faço alguma maratona de leitura, eu leio muito no carnaval porque eu sou do bloquinho dos fica em casa dormindo, e eu gosto muito disso, tá? Então eu vou contando pra vocês como é que vai ser esse momento. Eu vou começar com Salem, do Stephen King. E eu já comecei ele, na verdade, comecei ontem, eu já li 88 páginas. Então, esse vai ser o primeiro livro que eu quero ler esse carnaval. E eu espero que vocês fiquem aí pra saber o que mais eu fiz. Até já. Bom, eu tô lendo há umas 2 horas, mais ou menos. Hoje é sábado de carnaval. Eu cheguei na metade do livro, tá aqui. E eu tô achando. Eu tô achando bom, mas eu também tô começando a pensar que eu preciso, talvez, dar um tempo do Stephen King. Não sei. Eu li. Alguns anos atrás eu li o Billy Summers, eu acho que é o nome, eu não gostei. Eu li Insônia, eu não gostei. Eu li o catatauzinho dele, A Dança da Morte, eu achei um livro, um livro lido. Então faz tempo que eu não pego um livro do Stephen King que me prende. Eu não sei, talvez eu esteja numa fase de estar um pouco já de saco cheio dele. O que é muito triste, porque no final do ano passado, na Black Friday, eu comprei o box da Torre Negra. É, a Torre Negra. Eu acho que eu preciso considerar dar um tempo de Stephen King. Mas enfim, eu vou terminar Salem. Pelo menos é um livro de vampiro, então é um livro um pouco diferente das coisas que ele escreve sempre, né? Então, por enquanto tá bem interessante. Como eu disse, li metade. E aqui a gente vai ter uma cidadezinha pequenininha, um autor que é de lá, ele volta para a cidade, porque ele quer escrever um livro que esperemos ganhe dinheiro. E ele quer contar a história da casa Marston, que é uma casa meio topo da colina. Ele fala, inclusive, ele cita o livro da Shirley Jackson aqui, Sempre Moramos no Castelo, que é um livro muito bom. Mas, enfim, teve uma morte na casa, e 2 mortes na casa, e sempre foi uma casa meio considerada meio mal assombrada. E ele volta pra cidade para escrever o livro, e aí, ao mesmo tempo, a casa é vendida pra uma pessoa de fora, 2 pessoas de fora, um casal, possivelmente, mas são 2 homens. E aí, coisas estranhas começam a acontecer na cidade, né? Existe uma história no passado, quando morava dos antigos moradores, de que 4 crianças desapareceram na mesma época. E agora que a casa foi vendida de novo, uma criança desapareceu e uma criança morreu. Então tá todo mundo, assim, algumas pessoas começaram a linkar as histórias, né? Então, quer dizer, será que tem alguma coisa a ver com a casa? Será que tem alguma coisa a ver com quem mora na casa? Ainda não sabemos. Neste momento, a gente tem os primeiros indícios, na metade do livro.
a gente tem os primeiros indícios de uma possível ação vampiresca, assim. Então a gente tem um rapaz que trabalha no cemitério, que um professor dele vê ele no bar, ele tá acabado, parece super doente, e aí fala, cara, dorme na minha casa, porque você parece podre. E quando ele deita, ele percebe que ele tem 2 furinhos no pescoço. No dia seguinte, esse cara amanhece morto. É nessa parte que eu tô do livro. Então agora eles estão começando a ligar os pontos, pelo menos do ponto de vista de possivelmente ser um vampiro. Inclusive, o título brasileiro antes do livro era A Hora do Vampiro. Que é o título mais imbecil, né? Porque você entrega tudo, né? Porque assim, se você não sabia que era um vampiro. Eu tô tentando ver o título. O título original é Salem's Lot. Então, assim, também não fala de vampiro, né? Então o título brasileiro entregava bastante coisa. Mas enfim. Seguiremos lendo o livro. A gente deve sair pra almoçar hoje. Aproveitar que ainda talvez dê pra andar um pouco no bairro. Não sei como vai estar a cidade hoje. Normalmente no meu bairro aqui tem bastante bloquinho de rua. Mas vamos ver. Minha ideia é pelo menos tentar terminar o livro no carnaval, né? Bom, eu tomei um banho, daqui a pouco eu vou começar a me arrumar, a gente vai sair pra almoçar. E eu li um pouco mais do livro. Ainda tô. Parece ainda que eu ainda tô na metade, mas eu li umas 50 páginas ou mais. E agora a gente tem uma certa confirmação de que tem um vampiro na cidade. Mas eu fico pensando aqui. Por que um vampiro vai pra uma cidade pequena pra criar outros vampiros? Porque ele, né, mordeu um menino. Agora o menino é o vampiro. O menino mordeu o cara. Agora outro cara virou vampiro. Agora já tá virando um monte de vampiro. Todo mundo vai perceber. Não era melhor ir pra uma cidade grande? Por exemplo, em São Paulo. Ninguém ia se incomodar. Ninguém ia perceber que tinha um vampiro aqui. Porque tem muita gente e o povo é muito doido. Então, os caras andando de madrugada. Beleza. Eu não sei, o cara vai pra uma cidadezinha que tem assim 500 habitantes. E começa a criar outros vampiros. E a concorrência? Não sei. Eu fico pensando às vezes nas teorias vampirescas, assim. Eu acho que o vampiro tinha que ser da cidade grande, gente. Tinha que ir pra um grande centro urbano. Porque ali você passa despercebido, né? Enfim. Tô achando meio clichê, assim. Os vampiros vão morar na casa assombrada da cidade, sabe? Meio. Claro que eles vão, né? Enfim, eu vou parar de ler daqui a pouco. A gente vai ser daqui 12:30, mais ou menos, pra almoçar. E eu acho que o resto da tarde eu vou ler, porque deve ter um bloquinho na rua de trás. E aí costuma ficar bem barulhento. Então, se eu fechar tudo bonitinho lá dentro, eu consigo ficar de boa. E acho que esse é o plano pro resto do dia. Mas enfim, falamos mais sobre Salem em breve. Tô de volta no mesmo lugar, meu lugarzinho de leitura. Ontem, depois do almoço, a gente tomou um negocinho, cheguei em casa, já tava o bloquinho rolando a toda aqui do lado. E aí eu fechei tudo lá dentro e tirei um cochilo que eu não tirava. Eu não lembro a última vez. Então, assim, carnaval sempre nos permitindo coisas maravilhosas, como cochilos de tarde. Adoro. Mas olha isso aqui, eu já li bastante do livro. Eu acho que falta, assim, muito, 100 e algumas páginas. Um pouquinho mais de 100 páginas. Eu já tô muito, muito pra frente da história, daquilo que eu conversei com vocês antes. E é engraçado porque eu comentei sobre. Porra, o vampiro vai pra uma cidade pequena fazer o exército fofo dele de vampiros. E ele podia ir pra uma cidade grande, né? E o vampiro, ele responde isso aqui, ele fala por que ele foi pra uma cidade pequena. Além de ter uma questão, né, da cidade. Parece que a cidade atrai esse tipo de coisa. Ele fala que ele também não gosta da cidade grande.
Então tá explicado isso, né? Que ele não gosta da cidade grande, então ele foi pra essa cidade pequena. E também porque aquele cara que eu comentei, que matou a esposa e se matou naquela casa assombrada, ele era meio que um amigo do vampiro, assim. Eu não vou dizer, eu não sei como eles se chamam, mas enfim. E agora, onde eu tô aqui na história, ele já montou aí um exércitozinho de vampiros. Ele já converteu uma galera. Inclusive uma pessoa importante na história. O que eu vou dizer? Esse é um crédito que eu dou para o Stephen King. Porque uma coisa que me irrita muito nos livros de terror e livros de suspense e tudo mais é que os caras têm dó de matar os personagens grandes. E aí, o que acontece é que a história perde um pouco o peso, né? Se ela vai morrer a pessoa que, sei lá, passamos pela rua e tinha uma pessoa varrendo a calçada. Essa pessoa morre, você não se importa tanto assim, porque você não conheceu aquela pessoa, você não tem nenhum investimento naquela pessoa. Então, assim, você ficar matando só personagens secundários não tem peso nenhum no livro. As pessoas não se importam com isso, porque você nos fez. Você é autor, né? O autor nos fez, a autora nos fez nos importarmos com personagens específicos. São esses que têm que morrer. É simples assim, tá? Então, assim, lá pra página 100, ele já tinha matado duas crianças. É ali que você sabe que o Stephen King estava com sangue nos olhos. Perdão, um trocadilho vampiresco. Então, é isso que eu quero ver, né? Eu não quero ver, uma cura secreta. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque agora, pelo que eu tenho visto, eles já se infiltraram quase na cidade inteira. Todo mundo que ele citou aqui, de alguma forma, já foi afetado. E ao que parece, a cidade já está ciente do que está acontecendo. Eu quero porradaria. Vamos ver o que tem aqui. O Stephen King é conhecido por não saber terminar um livro. Eu acho que. E eu vou dizer assim: eu gosto dele, eu sou fã de Stephen King, e eu acho que ele é péssimo para encerrar livros. Ele não sabe como sair das histórias que ele mesmo cria, normalmente. Vamos ver se essa aqui é uma exceção. Eu tava tentando ver quando ele escreveu esse livro. Mas acho que foi na década de 80, né? Que saiu. 75. Melhor ainda. Então, assim, o Stephen King do Antigo Testamento tá aqui. E é isso que eu quero. Eu quero todo mundo morrendo. Essa personagem grande que converteu. Eu não vou falar, né? Caso vocês queiram ler o livro, mas é uma personagem grande que agora é vampira. Eu achei muito bom. Então vamos ver. Cento e poucas páginas. A gente tá vendo de talvez sair de São Paulo hoje um pouco. Tudo depende de como vai estar o nosso entorno aqui dos bloquinhos, porque a gente tem, às vezes, tem 3 bloquinhos rolando ao mesmo tempo. Aí nem dá pra sair de casa. A melhor coisa é ficar aqui mesmo. Mas vamos ver, a gente tá pensando o que vai fazer. Mas eu vou tentar agora de manhã, são 8 da manhã, eu vou tentar dar um gás aqui e terminar o livro, chegar bem perto disso. Tá melhor do que eu imaginava. De verdade, isso é bom. Muito bom. Eu tô a 50 páginas agora do final, mais ou menos. Eu tô pensando aqui, fãs de Stephen King, que também leram A Dança da Morte, que leram Salem e A Dança da Morte.
Tem muita semelhança entre os dois livros, não? Eu tô louca. Porque assim, tem um personagem aqui que ele vive no lixão e ele gosta de pôr fogo no lixão e atirar em rato. Tem um cara em A Dança da Morte, eu não vou lembrar os detalhes especificamente. Mas ele é conhecido por ser meio fora da casinha. E ele também gosta de mexer com fogo. Não tem esse cara? Eu acho que tem esse cara. Aí a gente tem um padre aqui em Salem. E o Dança da Morte tem uma conversa, mais pro final vai ter uma conversa muito forte do bem e do mal. E tem uma coisa meio religiosa ali, que eu confesso que eu não gostei muito no livro, mas tem alguma coisa bem religiosa ali. Aqui também tem, né? A gente tem um padre que entra aí na briga com o vampirão, perde. E aí o vampiro faz todo um discurso sobre a igreja. Ele é mais velho que a igreja. Ele viu a igreja nascer. Eu não sei, eu tô sentindo muitas similaridades. Pode ser porque eu já li A Dança da Morte faz um ano, mais ou menos. E eu nem tenho mais o livro. Então eu não sei se eu tô lembrando corretamente, mas eu tô sentindo muitas semelhanças entre Salem e A Dança da Morte. Personagens, assim, que dá pra ver que eles são meio que. Enfim, não sei, pode ser que eu tô sonhando um pouco. Mas estamos caminhando para a grande luta final. O Stephen King tem uma questão também, às vezes, nos livros dele, que ele enrola tanto, sabe? Ele passa um capítulo falando da cor do céu noturno, em vez de me falar o que a porcaria do vampiro tá fazendo, matando gente, sugando sangue, sei lá. Mas o céu é azul, o horror é destruído pelo tédio, o amor é um sonho. Assim, é um livro de vampiro, sabe? Será que a gente precisa filosofar muito? Enfim, tem umas filosofadas aqui que eu confesso que eu gostei até. Principalmente do padre, quando ele tá falando dessa questão do bem e do mal. Eu não acho que isso deveria estar num contexto religioso, mas, como eu disse, o A Dança da Morte eu fui até ver. Saiu 3 anos depois desse aqui. Eu acho que Stephen King estava na era católica, apostólica romana dele. Porque muito papinho de dogma, muito papinho de Deus e religião e o bem, e aí aqui literalmente um padre, enfim. Eu acho que tem um padre e a Dança da Morte. Talvez eu esteja doida, mas enfim. Não é algo que me interesse muito. Eu gostaria que a gente tivesse essa conversa num contexto mais filosófico, menos religioso. E ele tenta fazer isso. Eu não acho que ele consegue fazer isso muito, muito bem. Mas ele tenta. Eu vou dar um crédito porque ele tenta. Mas enfim, 50 páginas para terminar o livro. Eu tô achando que vai dar, assim, que não vai ser um livro que me irrite tanto quanto os últimos que eu li dele, que eu citei aqui já. Eu não acho que vai ser o melhor Stephen King que eu já li. Veremos. Eu tô curiosa. Isso é bom. As 50 páginas do final do livro, eu tô muito curiosa pra saber como vai terminar. Melhor coisa possível. E é isso. Eu acho que eu vou conseguir terminar. Eu não sei se a gente vai conseguir sair. São 10h30. Eu tô ouvindo já uns batuques, então eu acho que talvez tenha mais do que 3 bloquinhos aqui em volta. Já meio que me arrumei pra sair, mas talvez eu fique aqui mesmo e passe o dia lendo e gravando vlogs. E é isso. E dormindo, talvez. Talvez hoje vai ser um bom dia pra tirar um soneca também. Tô me divertindo muito. Nos falamos em breve. Terminei. Salem. São 11h30. Eu fui lendo sem parar, assim. O final ele é bem frenético, do jeito que eu gosto. E aqui eu acho que o Stephen King fez a melhor coisa possível. Tomou a melhor decisão possível, que é um final aberto. Querido, é isso. Se você não sabe escrever um final, vamos deixar ele meio aberto. Vamos deixar ele. Porque eu não me importo. Eu sei que tem gente também que vai reclamar, né?
porque nem todo mundo gosta de um final aberto. Mas eu prefiro um final aberto do que um final mal escrito. E eu não sabia muito bem pra onde a gente tava indo aqui. Então tem um embate com o vampirão, só que eu vou tentar não dar muitos spoilers. Tem um embate com o vampirão. Só que ele já converteu tanta gente na cidade que a cidade já virou meio que um antro de vampiros. Como é que você vai resolver isso? Então a gente termina com os sobreviventes decidindo a estratégia, vamos dizer assim. E quer saber do que mais? Gostei bastante. De verdade, eu vou até ver se meu pai quer ler esse. Eu nem recomendei pro meu pai ler. Meu pai também leu Insônia comigo, odiou. E aí meu pai entrou num clima de chega um pouco de Stephen King. Eu até perguntei se ele queria ler A Dança da Morte depois que eu li. E a resposta dele foi: agora não. Deixa aí, deixa quieto. Eu vou ver se ele quer ler esse. Eu não sei se ele gosta muito de livros de vampiro. Não é bem as coisas que ele gosta, mas se ele quiser, eu vou mandar esse aqui pra ele. Bom, tendo dito isso, são 11h30 do domingo de carnaval. Então eu tenho muito mais tempo para ler livros. E eu tenho mais 2 livros que eu separei aqui. E agora eu vou ver qual eu vou pegar. Eu tenho Stay True, Relato de uma Amizade. Esse livro aqui tá na lista do New York Times, se eu não me engano. Então ele iria pro meu projetinho do New York Times, venceu o prêmio Pulitzer. Um envolvente relato sobre amizade, luto, busca por identidade e o conforto que a arte pode representar. Ele é bem curtinho, eu acho que eu consigo encarar ele ainda nesse carnaval. E o outro é A Infância de Jesus, do Coetzee. A gente comentou que a gente queria ler a trilogia e fazer um vídeo sobre, eu e o Caio. Então eu acho que eu talvez já pegaria a infância. A infância acho que é o maiorzinho dos 3, mas ele não é absurdo, não. 300 páginas, acho que dá pra eu ler. Eu acho que eu consigo ler os 2 ainda no carnaval. Então, nos falamos já já. Bom, voltamos ao almoço. E normalmente domingo, o que eu faço? Minha rotina é bem tranquila, assim, eu cozinho pra semana toda, durante o dia. Normalmente eu cozinho a manhã toda, metade da tarde. E aí eu faço o que eu chamo de spa day, que é eu faço uma máscara, eu faço as minhas coisas no resto do dia. Hoje eu não vou fazer minha máscara, mas eu vou fazer minha unha. E aí, enquanto eu tô fazendo alguma coisa que eu preciso prestar atenção, eu gosto de ouvir um audiobook. E o audiobook que eu estou ouvindo é de David Copperfield, do Charles Dickens. E aí, o que eu faço? O audiobook é em inglês, ele é narrado inclusive pelo Richard Armitage, que eu adoro. E eu tenho essa edição aqui de Copperfield do Dickens, da Kozak Naif. Então eu vou alternando. Eu ouço, e aí depois ou eu releio algumas partes, ou eu leio, e aí eu leio um pouco mais aqui no livro físico, esse aqui é em português. Então eu vou fazer isso. Eu vou ouvir o audiobook enquanto eu tô fazendo a unha, e aí depois que eu terminar, eu vou pegar um dos livros que a gente conversou um pouquinho mais cedo. Bom, aconteceu uma coisa incrível. Ontem eu falei, né, que eu estava fazendo minhas unhas, eu li David Copperfield no audiobook. Eu cheguei até a parte em que ele foi mandado pro internato porque a mãe casou de novo com aquele homem horroroso.
E aí ele tá no internato, onde também ele não tem grandes experiências, né? Tô no começo ainda dessa jornada do internato dele. E aí, logo depois que eu terminei, eu peguei o Stay True do Ruaçu, acho que fala, da Martins Fontes. E eu basicamente quase terminei o livro. Eu li sem parar, até meus olhos estarem ardendo e eu realmente precisar parar e dormir, porque não tinha outra opção. Mas, meu Deus, que livro. É um livro curtinho, eu acho que tem 200 páginas. Não chega a 200 páginas. E eu li até a 150. Então eu tenho menos de 50 páginas agora para terminar. Então eu vou terminar agora de manhã, certeza. Mas aqui o Rua vai contar, ele começa contando a história da família dele. Os pais foram de Taiwan para os Estados Unidos para estudar e tentar, né, uma vida. E ele nasce nos Estados Unidos, na Califórnia, mais especificamente. E aí, logo no começo, ele já fala um pouco sobre essa dissonância entre ele e os pais. Porque o pai dele acaba voltando para Taiwan e aí quando ele tá de férias da escola, eles vão para lá ficar com ele. Então ele tem pouco contato com o pai, mas eles conversam muito por fax e por telefonema, mas ele começa a perceber que ele quando ele tá lá, ele quer sempre estar nos Estados Unidos. Ele não está integrado àquela cultura. E quando ele está nos Estados Unidos, ele também não sabe se ele se sente super integrado a essa cultura. E isso fica mais evidente quando ele vai para a faculdade e conhece várias pessoas ali, inclusive o Ken, que vira o melhor amigo dele. E o Ken também é sino-americano. Só que ele vem de uma família que já está nos Estados Unidos há mais de uma geração. Então ele nasceu americano e ele já está super acostumado em ser americano. Então ele percebe uma diferença muito grande mesmo entre ele, que é a primeira geração da família a nascer nos Estados Unidos, e o Ken, que já nasceu ali, e acho que é a terceira, quarta geração da família. Então, a gente já tem logo de cara, assim, essa questão dele estar sempre procurando o lugar dele no mundo, né? Ele tá sempre procurando quem ele é, do que ele gosta, e aí você vê essa questão dos anos de formação. Então, na faculdade, ele tem um zine, ele gosta de bandas obscuras, ele tá tentando. Acho que é quando a gente molda a personalidade, talvez. Não sei. Mas definitivamente é a formação ali, né? De que a gente quer ser como pessoa. Então a gente vê esses jovens buscando isso. Ele e o Ken, como eu disse, viram melhores amigos e começam a fazer os planos da faculdade. Ele tá em Berkeley, eles querem o que eles vão fazer depois. Até que no último ano de faculdade, o Ken é assassinado. E eu tô na parte agora em que já foi a situação toda, já foi o velório, já foi tudo, e eles estão tentando retomar a vida de alguma forma. Então, tem algumas passagens aqui muito bonitas que me lembrou muito o Estranhos no Cais, que eu li ano passado e entrou na minha lista de favoritos. Eu gosto muito de histórias de imigrantes, eu já falei isso aqui antes. Eu gosto muito dessa conversa sobre pertencimento e essa coisa de você buscar seu lugar no mundo e tudo mais. E é muito incrível que ele tenha feito tudo isso num livro de menos de 200 páginas. Eu vou terminar hoje, certeza. Não saio daqui enquanto não terminar, esse é o foco. Eu vou ficar muito feliz se essa for realmente a leitura boa que eu estou imaginando que vai ser, a menos que alguma coisa muito ruim aconteça nessas últimas 50 páginas. Acho que o carnaval tá indo super bem. Pra mim é surpresa, confesso. Mas enfim, volto em breve pra contar mais. Bom, vou tentar gravar aqui porque tá chovendo muito, eu tô com o ventilador ligado, eu não sei se vai dar muito barulho, tá? Talvez. Vamos ver. Eu passei a tarde fora hoje em casa, eu tava resolvendo uma questão pessoal. Mas o que eu fiz? Antes de eu sair, eu terminei. Ah, deixa eu pegar aqui. Eu terminei o Stay True. Muito bom. Muito bom, realmente. E é curioso porque o Ruaçu fala muito dele quando jovem. Meu Deus, um relâmpago fortíssimo. Quando jovem. E deixa eu dizer uma coisa. Nossa, ele parecia chato para caramba, tá? Então ele era o cara assim, ah, todo mundo gosta de Oasis, eu gosto do Blur. Todo mundo tá ouvindo Pearl Jam, eu vou ouvir Velvet Underground, sabe? Sabe esse cara? Tá todo mundo lendo ficção, eu vou ler poesia, sabe? Ele era esse cara.
E devo dizer que achei ele chatíssimo, gente. Um cara que ele o tempo inteiro ele quer performar alguma coisa, sabe? Ele quer ser visto como intelectual, então ele performa essa intelectualidade. O que fica mais óbvio ainda quando ele conhece o Ken, que é o contrário disso, né? O Ken gosta das coisas autenticamente, realmente, honestamente. E talvez também tenha sido o maior peso de perder o Ken, né? Enfim, muito bonito o livro, de verdade, sobre perda, sobre pertencimento, sobre amar o diferente. Achei belíssimo, triste demais, mas belíssimo. E aí o que aconteceu? Eu saí de casa e eu tava ouvindo o audiobook do David Copperfield, só que eu vi que eu não baixei o audiobook do David Copperfield. Eu baixei outro. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ler 2 livros agora à tarde. Em audiobook, eu comecei O Morro dos Ventos Uivantes. Eu já li, na verdade, eu vi que essa edição aqui da Martin Claret é a que está no Audible, o que é muito bom, porque eu consigo fazer um a um, né, do que eu ouço e do que eu leio. E aí, eu já li, pelas minhas contas, 98 páginas. Então, só hoje à tarde, eu já li consideravelmente, eu diria, do livro. E eu comecei no físico, eu comecei A Infância de Jesus, do Coetzee, que eu falei que eu ia ler, mas esse aqui eu li só 25 páginas. Então esse aqui eu tô indo mais devagar. Eu acho que eu vou investir no audiobook do Morro dos Ventos Uivantes, que eu gostei bastante da narradora. E como eu tenho a edição exata que está em áudio, fica mais fácil para mim acompanhar. Tô até conseguindo marcar, não dá pra ver nada que eu peguei um marcador amarelo, mas eu tô até conseguindo marcar algumas coisas que eu queria. Então, esses vão ser meus 2 companheiros. Daqui, eu acho, até o final do carnaval. Vamos ver. Eu cheguei em casa não faz muito tempo. Tá caindo o mundo. Então, eu acho que o que eu vou ter para fazer hoje à tarde, né, no final do dia, já são quase 7 horas da noite, é ler. Então, é isso que eu vou fazer o resto do dia. E aí eu conto para vocês mais sobre isso em breve. Eu cheguei na página 205 de O Morro dos Ventos Uivantes. Quase metade. Sei não, hein? Sei não. Tô achando Heathcliff, odiei o nome, e a Kathy 2 chatos, insuportáveis os dois. Ele acabou de casar com a Isabela, que é a irmã do atual marido da Kathy. E aí a Kathy teve uma, sei lá, ficou doido um tempo. E aí o Heath acabou de descobrir. E aí ele diz o seguinte para a esposa: ele me contou da doença de Catherine e acusou meu irmão de causá-la, prometendo que eu seria substituta de Edgar no sofrimento, até que ele pudesse colocar as mãos nele. Acho que eles estão casados há, tipo, 2 dias. Não sei, gente, não tô achando assim. Me falaram que era uma história de amor louco, loucuras de amor. Eu tô vendo só loucuras. Amor ainda não vi, não, tá? Não gostei de nenhum dos dois. Até agora, né? Vamos ver. E o Edgar e a Isabela, coitados, entraram no meio aí do ninho de cobra, né? Mas enfim. Agora à noite eu vou dar um gás na leitura. Choveu pra caramba e o bloquinho acho que acabou mais cedo. Relâmpagos, cambal aqui. Então eu acho que eu vou conseguir. Tá bem quietinho agora.
Eu vou dar um gás nessa leitura e vamos ver se eu termino até amanhã. Veremos. Bom dia. São 8 e pouquinho da manhã, na terça de carnaval. E eu cheguei a 2/3 de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tô na página 309. Eu tenho mais umas 150 páginas para ler. Hoje acho que o dia vai ser bem tranquilo. Não sei bem a nossa programação, a gente ainda tá conversando, mas seguinte. Eu não imaginava a morte que tem aqui. Eu sempre fugi muito de histórias, ou de sinopses, ou de comentários sobre o Morro dos Ventos Uivantes, porque eu achava que eu não ia gostar. Sempre me venderam como romance e só romance, né? E eu devia saber que eu não posso levar muito esses títulos a sério, mas enfim. Eu sempre evitei qualquer coisa sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Eu não queria ler, eu tava de saco cheio de até de falar sobre isso, ainda mais agora com o filme. Mas eu tô achando muito interessante ela ter colocado no centro desse livro um homem tão detestável. Porque assim, e eu entendo também porque muitas adaptações focam na primeira parte do livro. Porque a segunda parte não tem como passar pano pra ele, né? Ele não é um homem bom, né? Ele não é um homem agradável. O fato da Isabela odiá-lo e ter engravidado me levanta questões, me levanta muitas questões. Ele é um violento, ele é um perigoso. Então, assim, é muito curioso ela ter centrado a história nele, né? Ainda mais quando a gente tá falando de uma época em que o romance romântico mesmo era tão importante, né? Enfim, talvez eu tenha que ler mais coisas sobre o Morro dos Ventos Uivantes depois de terminar o livro. Por enquanto, eu ainda não sei se tô gostando, mas eu tô achando muito curiosa e eu tô interessada em ler sobre o Heathcliff. Enfim, vamos ver. Hoje eu pretendo, por enquanto, o único programa do dia é ler. Eu não sei como vai ser os bloquinhos hoje, mas esse é o foco. Veremos se eu termino ainda hoje. Vou tentar. Saímos, voltamos e eu terminei o Morro dos Ventos Uivantes pouco antes da gente sair. Seja o trauma que você quer ver no mundo, né? É isso. Essa é a meta do Heathcliff, claramente. Não entendo o amor romântico, né? A história de que é um grande amor. Não sei onde, tá? Não vi isso. O que eu vejo é uma pessoa perturbada, uma pessoa doente. Achei muito interessante ela focar o livro nele e muito não conservador, né? Muito progressista da parte dela, principalmente na época que ela publicou. Não era nada do que eu estava esperando, sendo muito sincera. Achei bom. Não vai ser meu livro preferido de época. Acho que das Irmãs Brontë, eu não li tudo ainda. Preciso ler mais delas. Eu li o Jane Eyre. Acho que só, da Charlotte Brontë. E esse aqui, e eu gosto mais de Jane Eyre. E Jane Eyre, veja só, tem um amor mais romântico do que o que a gente vê aqui. É meio doido. Mas eu gostei muito. Eu acho que a situação da mulher que ela coloca aqui, né, nas personagens femininas, me parece uma crítica muito clara ao que era a vida das mulheres na época. Então, a Cathy, a primeira Cathy teve dois homens para escolher.
o Heathcliff e o Edgar. Casou com o Edgar mais por dinheiro do que por amor. E a filha dela tinha 2 homens para escolher, os 2 primos. Me parece uma época muito delícia para ser mulher, não é mesmo? Enfim, definitivamente é o tipo de livro que eu acho que, se eu ler interpretações e análise e tudo mais, vai esclarecer muita coisa para mim. Como eu disse, achei bom, nada do que eu esperava, o que é sempre positivo. Então eu gostei de ter lido. Gostei de ter lido. E agora eu vou pegar A Infância de Jesus. O bloquinho já veio com tudo. Não sei nem se vocês vão conseguir ouvir um pouco aqui. Mas eu achei que não ia ter bloquinho hoje, mas vai ter um pouquinho mais pra baixo. E aí eu vou dar um gás agora na Infância de Jesus. Talvez esse aqui, eu não sei se eu consigo terminar até amanhã. Mas amanhã também eu tô fora, tô de casa. Então eu ainda tenho mais um dia e meio. Mais ou menos aí pra eu poder ler e só ler. Então, esse é o plano pro resto do dia hoje. Então, nos vemos em breve. Bom, quarta-feira de cinzas, são 9 e pouco da manhã. Hoje começando um dia um pouco mais calmo, mais devagar. E eu terminei ontem, eu não li nada de A Infância de Jesus. O que eu fiz ontem à tarde? Quando a gente voltou do almoço, eu assisti vídeos no YouTube. E aí, eu assisti 3 vídeos muito maravilhosos. Eu vou até recomendar pra vocês, que são vídeos sobre mídia. Então, são 3 vídeos que eu achei incríveis. Primeiro, o vídeo do Novum. Eu já falei dele aqui antes, num vídeo que ele fez sobre Hereditário. Então, ele costuma dissecar mídias, assim, de forma incrível. E ele fez um vídeo de quase 5 horas sobre a primeira temporada de True Detective. Eu não sei se vocês já assistiram essa série. Ela é maravilhosa. É uma antologia. A primeira e a quarta temporada, até agora, acho que são as melhores. Mas a primeira é uma obra-prima. E aí ele realmente desmonta cada detalhe dessa temporada. É muito bom. Quase 5 horas de vídeo, mas assim, muito pesquisado, muito detalhado. Achei incrível. Esse é um. O outro que eu assisti foi um vídeo do FD Signifier, que eu olhei hoje de manhã e o vídeo caiu. Talvez ele volte, ele falou que vai voltar o vídeo, então se quando esse meu vídeo for ao ar, o dele estiver já de volta, eu deixo o link aí pra vocês. Mas ele fez um vídeo também de 4 horas sobre o Tyler Perry. E aí criticando a questão do Tyler Perry fazer... Tem esse paradoxo, né? Ele faz muitos filmes com personagens negros, principalmente, majoritariamente. Só que ele não é um cara que estimula a cultura negra nos Estados Unidos. Então, o FD Signifier é um grande comentarista sobre a cultura negra americana. Pra quem tem interesse, acho que super vale seguir ele. E esse vídeo específico, ele entra muito na história do Tyler Perry. O Tyler Perry é o primeiro negro bilionário do cinema nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí tem muita crítica sobre ele, porque a qualidade do que ele faz e o tipo de conversa que ele traz para os filmes dele não são conversas que elevam a cultura. Enfim, vou deixar o vídeo aí, como eu disse, o vídeo caiu. Estão dizendo que foi o Tyler Perry que derrubou, porque pode ser, porque aparentemente ele tem um ego enorme. Mas se tiver voltado quando o meu vídeo for ao ar, eu deixo o link para vocês. Mas recomendo o canal do FD Signifier de qualquer maneira. E por fim, eu assisti um vídeo sobre O Morro dos Ventos Vivantes, falando do primeiro filme, da primeira adaptação, e da Merle Oberon, acho que esse é o nome dela, que faz a Kathy, porque ela era uma mulher asiática que se passou por branca para conseguir ter uma carreira nos Estados Unidos. Então ela faz esse contraponto, né, com o que fizeram com o Heathcliff na nova versão de O Morro dos Ventos Vivantes. Outro canal, que para quem gosta de cinema, acho que super vale a pena acompanhar, é o Be Kind Rewind. Eu vou deixar tudo linkado aí, vou deixar os vídeos para vocês darem uma olhada. Incríveis, incríveis. Então eu passei o resto do dia vendo esses vídeos, gostando muito deles, e não li nada, não li nada. Então hoje vai ser o dia que eu vou pegar A Infância de Jesus, se tudo der certo, com força. Nos falamos em breve. Bom, gente, são 1 da tarde. Eu já almocei e fiz as coisas da casa e eu li 20 páginas só. Tudo está me chamando mais atenção do que ler. Então, eu fui lavar louça, mas não li. Fui lavar roupa, mas não li. Então, acho que esse já é o meu sinal de que talvez eu tenha que tirar o dia mesmo de folga.
e ficar mais tranquila. Então vou continuar lendo A Infância de Jesus durante a semana. Normalmente é um livro que uma semaninha eu termino, mas hoje eu acho que já deu. Acho que ler os 3 livros foi muito bom. Eu fiquei feliz de terminar Salem. Eu tinha lido acho que umas 80 páginas antes do carnaval. O Stay True, belíssimo. E o Morro dos Ventos Vivantes, que foi nada do que eu esperava. Eu gostei de ter lido também. Então, foi um bom carnaval. Foi um ótimo carnaval. No passado eu costumava até fazer maratonas, 24 horas para ler. Eu não tenho mais paciência para fazer isso, mas fazer o bloquinho dos leitores esse ano foi muito bom. Eu adoro carnaval, eu adoro folga, eu adoro feriados, nunca vou reclamar. Então espero que vocês tenham se divertido com responsabilidade e espero que vocês tenham gostado desse vlog. Acho que ficou longuíssimo, acho que deu 1 hora de vídeo mais ou menos, não sei. Eu sei que vai ficar talvez acho que o dobro dos vídeos que eu costumo publicar, mas eu queria fazer um vlog um pouquinho diferente para esse carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se o formato ficou bom ou não, não sei. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Tchau.